Mitologia grega é o conjunto de mitos e ensinamentos que pertencem à Grécia Antiga. Os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagens para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica de seu povo. Esses mitos foram criados para buscar um significado para os fatos políticos, econômicos e sociais, já que há 3.000 anos não havia explicações científicas para grande parte dos fenômenos da natureza. Grande parte dessas lendas e mitos chegou até os dias de hoje e são importantes fontes de informações para entendermos a história da civilização da Grécia Antiga, pois tais histórias são riquíssimas em dados psicológicos, econômicos, materiais, artísticos, políticos e culturais. Além disso, achados arqueológicos fornecem a principal fonte de detalhes sobre a mitologia grega, já que deuses e heróis têm grande destaque na decoração de muitos artefatos. Desenhos geométricos em cerâmica do século 800 a.C. retratam cenas do ciclo de Troia, bem como as aventuras de Hércules. Na Grécia Antiga, a religião mais popular era politeísta, pois os gregos adoravam a vários deuses. Não existem escrituras sagradas, como a Bíblia para os cristãos, a respeito da mitologia grega. As principais fontes dessa cultura foram escritas no século 800 a.C. por Hesíodo e Homero. Na Tegônia, escrita por Hesíodo, são tratadas a origem e a história dos deuses gregos. Enquanto na Ilíada e na Odisseia, ambas escritas por Homero, são descritos os grandes acontecimentos envolvendo os heróis e deuses. Em Ilíada, é retratada a Guerra de Troia, e na Odisseia são retratadas as aventuras de Ulisses. Os gregos antigos enxergavam vida em quase tudo que os cercavam, e buscavam explicações para tudo. A imaginação fértil desse povo criou personagens e figuras mitológicas das mais diversas. Heróis, deuses, ninfas, titãs e centauros habitavam o mundo material, influenciando em suas vidas. Bastava ler os sinais da natureza para. Os deuses gregos, além de ter forma humana, tinham sentimentos humanos, como amor, inveja, traição, ira e entre outros. Em virtude disso, era comum os deuses se apaixonarem por humanos e com eles terem filhos. Alguns heróis da mitologia grega eram filhos de deuses e humanos, os deuses diferentes de. Seus filhos eram imortais. Há uma divisão na categoria de deuses. Este, por sua vez, se divide em várias classes. Dentre as classes dos deuses está a classe superior, encabeçada por Zeus, governante de todos os deuses. Tais deuses são Hera, deusa que protegia os casamentos, que por sua vez era irmã e esposa de Zeus. Apolo, deus da luz, poesia e música. Atena, deusa da sabedoria. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Ares, deus da guerra. Poseidon, deus do mar. Hefesto, deus do fogo. Ártemis, deusa da caça. Hestia, deusa do coração e da chama sagrada. Deméter, deusa da agricultura. E Hermes, mensageiro dos deuses. Numa classe inferior estão Hades, irmão de Zeus e deus dos infernos, Dionísio, deus do vinho, e Pan, deus das florestas. Os principais seres mitológicos da Grécia Antiga eram os heróis, ninfas, sátiros, centauros, sereias, górgonas, além da quimera e o minotauro. Os heróis, seres mortais, alguns filhos de deuses com humanos, têm tanta importância quanto os deuses na mitologia grega. Um dos mais conhecidos é Hércules. Além de Hércules, os deuses de maior destaque são Aquiles, Jasão, Teseu, Édipo, Agamemnon, Menelau e Ulisses. As ninfas, outros seres criados pela mitologia grega, eram consideradas as guardiãs da natureza e as musas. Representavam as artes e as ciências. Essas habitavam os campos e bosques, levando alegria e felicidade. O sátiro era uma figura com corpo de homem, chifres e patas de bode. Os centauros eram seres com corpo formado por uma metade de homem e outra de cavalo. As sereias eram mulheres com metade do corpo de peixe. Atraíam os marinheiros com seus cantos atraentes. As górgonas eram mulheres, espécies de monstros com cabelos de serpentes, por exemplo, a medusa. Quimera era uma mistura de leão e cabra que soltava fogo pelas ventas.
O Minotauro é um dos mitos mais conhecidos e já foi tema de filmes, desenhos animados, peças de teatro, jogos e entre outros. Esse monstro tinha corpo de homem e cabeça de touro. Forte e feroz, habitava um labirinto na ilha de Creta. Alimentava-se de 7 rapazes e 7 moças gregas, que deveriam ser enviadas pelo rei Egeu ao rei Minos, que os enviavam ao labirinto. Muitos gregos tentaram matar o Minotauro, porém acabavam se perdendo no labirinto ou mortos pelo monstro. Certo dia, o rei Egeu resolveu enviar para a ilha de Creta seu filho, Teseu, que deveria matar o Minotauro. Teseu recebeu a filha do rei de Creta, Ariadne, um novelo de lã e uma espada. O herói entrou no labirinto, matou o Minotauro com um golpe de espada e saiu usando o fio de lã que havia marcado todo o caminho percorrido. A mitologia grega tem uma extensa influência sobre a cultura, as artes e a literatura da civilização ocidental, e permanece como parte da herança e da linguagem ocidental. Na Europa e na América do Norte, a ampla adoção do cristianismo no Ocidente não freou a popularidade dos mitos greco-romanos. Com o redescobrimento da antiguidade clássico, no Renascimento, a poesia de Ovídio se converteu em uma influência importante para a imaginação dos poetas, dramaturgos, músicos e artistas ocidentais. Personalidades como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael retrataram os temas pagãos da mitologia grega, adicionando temas cristãos mais convencionais. Os mitos gregos influenciaram também poetas medievais e renascentistas como Petrarca, Boccaccio e Dante, na Itália. Os mitos gregos produziram efeitos na imaginação inglesa, em nomes como John Milton, por exemplo, e seguiu em destaque a Shakespeare e Robert Bridges no século XX. Na Grã-Bretanha, novas traduções em cima das tragédias gregas e das obras de Homero inspiraram poetas e pintores contemporâneos. No Brasil e em Portugal, a mitologia grega foi utilizada pelos lusófonos, de forma expressiva e ampla, sendo aproveitada em campos como a música, a literatura e notavelmente o teatro, refletindo as características de seus mitos com os aspectos sociais condizentes com seu tempo. Monteiro Lobato, apaixonado pela influência que a cultura grega sobrepôs na língua portuguesa, explorou a tradição da mitologia grega, cumprindo seus projetos ligados a um público infanto-juvenil. Seu patrimônio também influi na ciência, como no caso dos nomes dados aos planetas do Sistema Solar, em estudos teóricos, acadêmicos, psicanalíticos, antropológicos e muitos outros. Tais mitos tão antigos hoje geram diversão e conhecimento, através de filmes onde são narradas as lendas, os mitos, os feitos de grandes heróis.